Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Dia 22 de abril de 2025, uma segunda-feira, feriado. Último dia de feriadão que nós tivemos agora com a Semana Santa, emendando com o dia de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o mártir da independência. Um pouco de história do Brasil, né? Pois é, daqui a pouco eu vou falar mais sobre Tiradentes. Mas hoje o mundo amanheceu com a notícia triste, muito triste mesmo, da morte do Papa, o Papa Francisco. Boa gente, sabe? Gente nossa, gente da gente. A gente sentia esse Papa aí muito popular, muito humano, um Papa gente boa mesmo. E a gente se sente um pouco órfão de um paizão, né? Que tinha ali o Vaticano, a figura do Papa Francisco. Sempre calmo, ponderado, sorridente, típico argentino, mas aquele argentino irmão. Não é esse argentino aloprado que é o Javier Milei. Não. Muito pelo contrário. Uma pessoa centralizada, uma pessoa que sempre pensou principalmente naqueles mais pobres, enfim. E me pegou de surpresa essa notícia hoje de manhã, porque assistindo os jornais, o Fantástico, ontem a figura dele aparecendo, né, nas manifestações da Semana Santa, de cadeira de rodas, debilitado, vinha se recuperando de uma pneumonia, né? Mas a gente tinha a expectativa de que ele ainda reagisse e fosse retomar as suas atividades como Papa ainda durante um bom tempo, mas não. Infelizmente, a notícia de hoje, ele faleceu. Uma tristeza, e agora a gente fica na expectativa da escolha de um novo Papa, né? Aquele velho ditado, rei morto, rei posto. E a Igreja Católica não fica sem um Papa, deverá ser reposto. A gente espera que a escolha, todo aquele procedimento, né? Que o mundo fica observando, aquele negócio da fumacinha, que se escolha um Papa do Francisco para melhor, sabe? O mundo precisa de pessoas humanas, pessoas que queiram trazer boas mensagens, incentivar a paz, o amor entre as pessoas, a fraternidade, essas mensagens que a gente espera de um padre, né? De um padre. Um padre cujo o nome já diz pai, né? Um padre, pai. Então o Papa, que é o maior dos padres, é o que venha com essa mensagem. Só faltava agora o conclave lá escolher um Papa de extrema direita, ou pelo menos ter mais afinidade com essa extrema direita maluca mundial aí, e começar a dar notícias, dar mensagens de extrema. Então, não, mas não é do feitio da Igreja Católica trazer assim, pelo menos nos últimos tempos, papas extremos, nem da direita e nem da esquerda, sempre centrados ali e trazendo boas mensagens, pelo menos isso, né? Porque a Igreja Católica ainda influencia muitas e muitas pessoas pelo mundo afora, e o Papa nem se fala. O que ele diz, muitas vezes, influencia a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Notícia triste, né, do Papa Francisco, nosso irmão, como a gente chamava. Bom, e aí, a outra notícia que a gente tem acompanhado é as fake news de Bolsonaro no hospital. Está lá, internado na UTI. Você já viu alguém internado na UTI sair desfilando pelo hospital, pelos corredores, acompanhado, sabe? Dando tchauzinho pro pessoal, conversando. Você já viu alguém da UTI? Porque quando você vai pra UTI, é para não ter contato, para se manter ali em repouso, em total tratamento, isolamento. Até as visitas às pessoas são restritas. Mas o Bolsonaro não, tem a cara de pau de estar internado na UTI e sai pelo hospital, sabe, com sonda falsa, fake falsa, aquilo tudo é mentira, aquela sonda de alimentação e ele comendo, sabe, ligado a nada, sonda, ligado a... Cadê? Porque a sonda é para se alimentar.
Nada, nada, sabe? É tudo ali, aquilo lá é uma grande farsa da Michelle e dos médicos que estão ali recebendo muito, mas muito, muito dinheiro. O hospital que permite essa, sabe? Mas o Bolsonaro tá lá, internado na UTI. E por que tudo isso é armação? É exatamente para ele não ser intimado, para ele não começar a contar os 5 dias para a defesa dele se apresentar à defesa. Porque até agora o oficial de justiça não conseguiu intimar ele e que ele assinasse. Vejam vocês. Agora essa justiça também, essa coisa, pô, se ele não pode assinar, que alguém responsável, ou advogado dele assine, ou então começa logo essa, sabe? Mas não. Aí fica eles brincando de esconde-esconde dentro do hospital, tirando foto, passeando pelo hospital lá e internado na UTI. É para você refletir, sabe, essas coisas que fazem a gente pensar, não, isso não é um país sério, não pode ser um país sério. E essa coisa chamada Bolsonaro contaminou ainda mais o gado, o pessoal que rumina, que acha, olha lá, nosso líder, coitado, coitado somos nós. E para finalizar, hoje, já rapidinho, segunda-feira, com a morte do Papa, com essas encenações desse Bolsonaro, o que realmente também nos traz uma reflexão, o grande herói da história brasileira, o maior talvez, maior do que Dom Pedro, com certeza, foi o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, lá de Minas Gerais. Alferes, pois é, o Tiradentes é uma figura que tem que ser logicamente enaltecida pelo que ele fez, na luta que ele teve na Conjuração Mineira, tentando a independência de Minas Gerais, de Portugal. O Brasil, colônia de Portugal, e todas as riquezas, inclusive ouro, muito, muito, muito ouro brasileiro foi para Portugal, para a corte lá portuguesa, enriquecer os nobres de Portugal, com um trabalho árduo aqui no Brasil, aqui dos brasileiros, que pouco ficavam, quase nada, com essas riquezas, com a cana-de-açúcar, com, sabe, a carne, com tudo que tínhamos, os portugueses levavam. E nós aqui no Brasil, lógico, cada vez mais revoltados, porque estávamos sendo explorados, e a revolta começou a nascer no coração dos brasileiros, aqueles que nasceram aqui, entre eles os Tiradentes. E eles fizeram um grupo lá em Minas Gerais, e de lá estavam tentando já começar a articular uma independência, mas foram traídos por Silvério dos Reis. Tinha um Judas no meio deles, um tal de Silvério, que em troca do perdão de dívidas, entregou todos. E o Tiradentes foi aquele que falou, não, eu que articulei, eu sou realmente um revoltoso. Foi enforcado, e o que é pior, aí vem os requintes de crueldade do ser humano, não é só da corte portuguesa, não, requinte de crueldade do ser humano. Foi esquartejado, cabeça, braços, pernas, tronco, e expostos nas ruas, em praças, sabe? Para servir de exemplo da maldade, da crueldade da coroa portuguesa com os revoltosos. A história do ser humano, a história do ser humano se repetindo aqui no Brasil. Pois é, 21 de abril e Tiradentes, o nosso Tiradentes, é o grande herói da história brasileira. Por isso, estamos comemorando hoje o dia de Tiradentes. Reflita, reflita. Um forte abraço para você, energias positivas. Eu volto amanhã. Compartilhe a página Vote.